Boa noite. Estamos hoje aqui com o pai José, o melhor amigo do nosso querido mestre Romão, que faleceu na semana passada. A gente vai conversar com ele um pouquinho sobre a vida do mestre Romão e alguns detalhes da convivência dos dois. Lá vem ela, Maria Gabriela, Barbarella, Cinderela, Maria Gabriela, Gabi Canela, Gabriela. Vamos fazer agora um bate-bola, um jogo rápido com o pai José. Boa noite, pai José. Boa noite. Então, como você se sente depois da morte do seu grande amigo? Como você está se sentindo nesse momento? Foi uma perda muito grande na minha vida, né? Porque era um amigo de muita convivência. Eu sinto muita falta dele lá em casa, né? Um grande companheiro, uma pessoa muito honesta, né? Que honrava mesmo seu nome, a sua família, o mestre Romão. E eu sinto muita falta dele mesmo, realmente. A única coisa que me conforta é a certeza de que eu tenho de que hoje ele deve estar num lugar muito melhor do que nós estamos hoje. E como era a sua relação com ele? Era uma relação muito boa. Eu servi ele há muitos anos e nós não tínhamos uma relação assim normal de escravo e senhor. Nós éramos amigos. Eu lavava, passava, fazia os serviços gerais de limpeza da casa, né? Preparava café, almoço, etc. Mas eu também era amigo, eu era conselheiro. Então a gente tinha uma relação muito íntima e ele me respeitava muito. Conte-nos mais sobre a carreira dele como maestro, né, na Igreja do Carmo. Então, a coisa que mais alegrava o Romão era a questão de ele ser maestro na Igreja do Carmo aos domingos. Muito talentoso, por sinal. Muito talentoso. Ele, como eu vou dizer, ele não era uma pessoa assim muito alegre, muito extrovertida. Ele era meio melancólico, mas quando ele estava no trabalho, na igreja, ele era uma pessoa feliz, extremamente alegre, e a personalidade dele mudava, assim, da água para o vinho, realmente. Ele realmente alegrava mesmo. Realmente alegrava as missas, se alegrava. E, assim, ele era um profissional de extrema grandeza, realmente. Ele era muito reconhecido, muito talentoso mesmo, muito competente. Por que você acha que ele nunca conseguiu compor uma música sendo tão talentoso? Realmente isso muitas pessoas perguntam, né? Visto que ele é uma pessoa muito reconhecida. O que eu acho é que o Romão ele não conseguia colocar em palavras o que ele sentia, entendeu? Tudo que ele passava pela cabeça dele, toda aquela imaginação, tudo que ele tinha na cabeça, ele não conseguia colocar. Faltava uma certa inspiração para o Romão. Que ele foi casado quando ele era jovem, é verdade? É verdade. O Romão se casou, foi um casamento muito breve, foram mais ou menos 2 anos de casado, quando a esposa dele veio a falecer aos 23 anos. O Romão, quando ele se casou, ele ficou muito feliz, assim, muito emocionado mesmo de ter se casado, de estar dividindo a vida com uma pessoa. A esposa dele não era assim muito bonita, não chamava tanto a atenção, mas era uma pessoa muito simpática, muito agradável, assim, vamos dizer. O Romão, quando ele estava casado, ele começou a compor uma cantiga esponsalícia. Mas ele faltou, acredito eu, que faltou uma certa inspiração para ele no final, e ele acabou não conseguindo concluir essa cantiga. Só que esse casamento gerou tanta felicidade na vida dele que impulsionou ele a começar a compor. Você sabe onde se encontra essa canção? Ela está com você no momento? Não, infelizmente o Romão rasgou essa canção, acredito eu que mais ou menos antes dele morrer mesmo, e a única coisa que eu encontrei foram os pedaços dela jogados pela casa. A única coisa que eu pude encontrar, resgatar dessa canção esponsalícia. E ele tentou terminar essa canção pela vida dele, durante toda a vida dele, ele ficou tentando terminar essa canção, mas por falta de inspiração, creio eu, ele nunca conseguiu terminar. E o Romão, ele começou a compor essa canção 3 dias depois do casamento dele. Tamanha felicidade que ele estava sentindo, ele encontrou uma inspiração, um impulso realmente, para ele começar a compor essa canção esponsalícia, mas ao longo da vida dele, como eu já disse, ele não conseguiu terminá-la. É
pena muito grande não ter conseguido acabar essa canção, né? E ter rasgado ela também. Ia ser uma coisa, uma lembrança dele, muito forte. Mas você estava com ele na hora da morte dele? Não, eu não estava. Eu estava dormindo no meu quartinho mesmo. E eu acordei e fui fazer o café, né, como de costume, e dar uma faxina normal assim na casa. E ele estava demorando, percebi que ele estava demorando muito para sair do quarto. E quando eu fui ver o que estava acontecendo, eu vi que o Romão estava morto. Foi muito triste realmente e não tive mais, não tinha como mais fazer alguma coisa para ajudá-lo. Eu sinto muito pela sua perda, eu acho que todo mundo sente, é uma perda também de todos nós, né? Ele era um ícone da arte, da música. E eu quero agradecer a sua presença, muito obrigada. Boa noite telespectadores. Obrigado pelo convite, boa noite. Calma, menino! Boa noite. Ele ter casado. Tamanha felicidade que ele estava sentindo no momento, Seu vou te negócio de tirar o chapéu. Não posso dar mole se não você não posso, quer. não posso falar. Mamãe e papau, leva meu coração.